Olá, companheiro! Você está na linha de frente das notícias. E hoje nós falaremos sobre uma mensagem clara e direta de Trump para Putin após um teste de mísseis nucleares. A Rússia deveria se concentrar em acabar com a guerra com a Ucrânia em vez de testar mísseis, disse o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na segunda-feira, 27 de outubro, um dia após Moscou anunciar que concluiu o teste de seu novo míssil de cruzeiro nuclear Burevestnik. Falando a repórteres a bordo do Força Aérea 1, durante uma viagem da Malásia ao Japão como parte de uma turnê por 3 países da Ásia, Trump respondeu ao novo míssil russo capaz de viajar 14 mil quilômetros. E aqui está o detalhe que revela a frustração crescente de Trump. Ele minimizou completamente a importância do teste, afirmando que o Zua tem um submarino nuclear bem próximo à costa da Rússia, que não precisa percorrer tais distâncias. Testamos mísseis o tempo todo, acrescentou Trump, com um tom quase desdenhoso. Vocês deveriam acabar com a guerra em vez de testar mísseis, disse ele, numa mensagem direta e sem rodeios para Putin. Mas para entender por que Trump está tão irritado com esse teste de mísseis, precisamos voltar alguns dias e entender o contexto do que está acontecendo nas negociações de paz. Trump lidera os esforços para pôr fim à guerra na Ucrânia desde o início de seu segundo mandato em janeiro. Ele se encontrou com seu homólogo russo Vladimir Putin em agosto, no Alasca, numa cúpula que foi amplamente divulgada, mas que não produziu resultados concretos. Trump até cancelou outra cúpula planejada para Budapeste no final deste mês, afirmando que não queria uma reunião desperdiçada. E a razão para esse cancelamento é simples. A Rússia recusou a exigência dos Estados Unidos e da Europa de congelar o conflito na atual linha de contato. Putin quer mais território do que já controla, e Trump não está disposto a pressionar a Ucrânia a ceder mais do que já perdeu. Então é exatamente nesse momento de impasse diplomático, com as negociações de paz completamente travadas, que Putin decide anunciar o teste bem-sucedido do Burevestnik, uma mensagem clara de força em um momento de fraqueza diplomática. O presidente Vladimir Putin disse no domingo que a Rússia havia realizado com sucesso um teste de seu míssil de cruzeiro Burevestnik movido a energia nuclear. O chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimov, informou Putin que o teste ocorreu na terça-feira, 21 de outubro, com o míssil voando 14 mil quilômetros ao longo de cerca de 15 horas. As características técnicas do Burevestnik permitem que ele seja usado com precisão garantida contra instalações altamente protegidas localizadas a qualquer distância, disse Gerasimov. É verdadeiramente uma arma única, uma que nenhum outro país no mundo possui, disse Putin durante uma visita a um dos centros de comando das forças russas. Putin vangloriou-se de que o Burevestnik invencível tem um alcance quase ilimitado e pode contornar as defesas antimísseis americanas quando o revelou em 2018. O Burevestnik, parte do programa de armas avançadas da Rússia, que a OTAN designa como SSC-X9 Skyfall, ganhou manchetes em 2019 após um teste fracassado que levou a uma missão mortal de recuperação no Ártico, que matou 5 engenheiros nucleares. Mas aqui está a questão crucial que muitos especialistas estão levantando. Será que esse míssil realmente funciona como Putin afirma? Ou estamos assistindo mais uma demonstração de propaganda militar? Especialistas e analistas questionaram a praticidade do míssil e as vantagens que ele oferece sobre os sistemas existentes. O Burevestnik é muito semelhante a outros mísseis de cruzeiro desenvolvidos na Rússia, disse Pavel Podvy, diretor do projeto de forças nucleares russas. Sua principal característica é aparentemente um motor movido a energia nuclear, o que lhe dá a capacidade de alcance quase ilimitado. Mas Podvy foi direto ao ponto. A principal razão pela qual ninguém construiu este sistema é que não é uma arma muito eficaz, então simplesmente não há justificativa real para construí-lo alguma coisa assim. O meio de comunicação independente The Bell chamou o Burevestnik de uma arma extremamente cara, com valor prático duvidoso. E há uma razão muito boa para esse ceticismo. Os Estados Unidos e a União Soviética trabalharam em mísseis movidos a energia nuclear durante a Guerra Fria, mas ambos abandonaram os projetos, considerando-os muito perigosos. O Burevestnik já ganhou manchetes em 2019 após um teste fracassado que levou a uma explosão mortal.
Na época, a agência meteorológica russa Rosgidromet relatou níveis de radiação na região de Arkhangelsk, excedendo a norma de 4 a 16 vezes após uma explosão no local de teste que matou 5 pessoas. Em outras palavras, este é um míssil que espalha radiação por onde passa, que tem um histórico terrível de testes e que especialistas consideram de valor militar questionável. Mas Putin está promovendo-o como a arma definitiva. E o momento desse anúncio não foi coincidência. Trump criticou na segunda-feira o anúncio de Putin sobre o teste do míssil de cruzeiro movido a energia nuclear como sendo inadequado, dados os esforços de Washington para negociar um acordo de paz. Mas o ex-diplomata russo Boris Bondarev disse que o anúncio de Moscou do último teste do Burevestnik dificilmente foi coincidência. Bondarev observou que coincidiu notavelmente com novas sanções americanas sobre empresas petrolíferas russas e os exercícios nucleares Steadfast Nun da OTAN este mês. Especialistas do Nuclear Threat Initiative, um grupo de defesa focado na redução de riscos nucleares, biológicos e tecnológicos emergentes, observaram em 2024 que o Burevestnik tinha um péssimo histórico de testes de pelo menos 13 testes conhecidos, com apenas 2 sucessos parciais desde 2016. Então Putin está essencialmente promovendo um sistema de armas que falhou em 11 dos 13 testes, que espalha radiação e que especialistas consideram impraticável. E está fazendo isso exatamente quando as negociações de paz estão travadas. Trump entendeu perfeitamente a mensagem, e sua resposta foi direta. Nós temos submarinos nucleares bem perto da sua costa que não precisam voar 15 horas para atingir você. Nossos mísseis chegam lá em minutos, não em horas. É uma lembrança não tão sutil de que a Rússia pode ter armas exóticas e questionáveis, mas os Estados Unidos têm capacidades comprovadas e letais posicionadas estrategicamente ao redor do mundo. E enquanto Trump e Putin trocam mensagens através de testes de mísseis e declarações públicas, a guerra na Ucrânia continua brutalmente. O anúncio do teste bem-sucedido ocorre enquanto as forças russas ganham terreno, lenta mas constantemente na Ucrânia, avançando através das defesas de Kiev em batalhas custosas. As negociações de paz entre Moscou e Kiev estagnaram, apesar dos esforços de mediação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que havia prometido acabar rapidamente com a guerra após o retorno à Casa Branca em janeiro. Trump aplicou sanções às 2 maiores empresas petrolíferas da Rússia na semana passada, reclamando que suas conversas com Putin para encerrar a guerra na Ucrânia não levam a lugar nenhum. E aqui está o problema fundamental. Trump quer uma vitória diplomática rápida. Ele quer poder apontar para a Ucrânia e dizer: eu acabei com a guerra que Biden não conseguiu acabar. Mas Putin não está interessado em dar a Trump essa vitória. Putin está jogando o jogo de longo prazo, apostando que pode esperar mais tempo do que Trump pode manter o foco. O teste do Burevestnik é parte dessa estratégia. É uma demonstração de que a Rússia não está desesperada por paz, que ainda está desenvolvendo e testando novos sistemas de armas, que ainda tem cartas para jogar. Mas Trump não está comprando essa narrativa. Daí sua resposta quase desdenhosa. Testamos mísseis o tempo todo. Em outras palavras, isso não me impressiona. Pare de brincar com brinquedos caros e vamos negociar seriamente. O enviado especial de Putin, Kirill Dmitriev, disse que os detalhes do teste bem-sucedido do míssil haviam sido transmitidos à administração Trump durante sua visita aos Estados Unidos, assim como atualizações recentes do campo de batalha. Uma mensagem clara: estamos progredindo militarmente, estamos desenvolvendo novas armas. Você quer paz? Vai ter que nos dar o que queremos. Na semana passada, a Rússia também realizou um exercício planejado de forças nucleares estratégicas sob a supervisão de Putin. O Kremlin disse que o exercício testou as habilidades do pessoal e a prontidão dos sistemas de comando e controle militar, acrescentando que todos os objetivos foram cumpridos. Tudo isso acontecendo enquanto as negociações de paz estão oficialmente suspensas. Enquanto Trump diz que não quer reuniões desperdiçadas, enquanto Putin se recusa a congelar o conflito nas linhas atuais. E enquanto isso, a Ucrânia continua lutando.
O presidente Volodymyr Zelensky fez um novo apelo por mais sistemas de defesa antimísseis, Patriot, parte de um esforço mais amplo para reforçar as defesas da Ucrânia contra o ataque aéreo sustentado pela Rússia. No sábado à noite, um incêndio irrompeu em um prédio residencial de 9 andares na região Desnyansk da capital, onde 13 pessoas foram resgatadas dos andares superiores. Além disso, um drone russo atingiu um prédio de 16 andares, quebrando janelas do 1º ao 9º andar. Mais de 100 bombeiros e policiais responderam em Kiev após ataques em vários distritos durante a noite de sábado. Nesta semana, eles têm atacado prédios residenciais, nosso povo, nossas crianças. Estes são os principais alvos para os russos, disse Zelensky, observando que o Kremlin lançou quase 1.200 drones, mais de 1.360 bombas aéreas guiadas e mais de 50 mísseis em sua nação na última semana. Então, aqui está a realidade brutal. Enquanto Trump e Putin trocam mensagens através de testes de mísseis e declarações públicas, enquanto diplomatas discutem em linhas de congelamento e concessões territoriais, crianças ucranianas estão morrendo em prédios residenciais bombardeados. E o teste do Burevestnik de Putin, apresentado como uma demonstração de força tecnológica avançada, é na realidade uma admissão de fraqueza diplomática. Se você estivesse confiante em sua posição nas negociações, você não precisaria lembrar seu oponente de suas capacidades militares. Trump entendeu isso perfeitamente, e sua resposta foi calculada para minimizar o significado do teste, enquanto lembrava Putin de que os Estados Unidos têm capacidades muito mais imediatas e letais posicionadas estrategicamente. Será que essa troca de mensagens aproxima a paz? Improvável, mas estabelece claramente os limites. Trump não vai ser intimidado por demonstrações de armas exóticas. E Putin não vai aceitar um acordo que não lhe dê ganhos territoriais significativos. E enquanto esses dois líderes medem forças através de declarações públicas e testes de mísseis, a guerra continua, e o povo ucraniano continua pagando o preço mais alto.